Tudo bem, meus amigos? Hoje a gente vai começar um projeto antigo do canal que é transmitir algum conteúdo didático, que são os conteúdos que a gente tem nos bancos escolares, né? Matemática, português, física, química, biologia, história, geografia. E a gente resolveu começar com matemática, que para muitos é um bicho de 7 cabeças. E a gente vai ver que um estudo com vontade, com dedicação, seguindo uma ordem lógica, de uma boa bibliografia, a gente vai ver que não é tão monstruosa assim a matemática. Tá? Então eu queria começar essa aula inicial com algumas noções básicas, tá? Que a gente vai falar sobre algumas operações matemáticas de forma bem básica para a gente começar e já conseguir garantir alguns pontinhos no caso de um vestibular, de um concurso público. Tá? Mas antes de entrar no conteúdo, eu queria só fazer uma propaganda rápida sobre o meu livro. Eu publiquei esse livro em 2022 e eu compilei tudo que eu já falo pessoalmente para muitas pessoas. As pessoas estão sempre me procurando, quando vai ser o concurso do Corpo de Bombeiros, como é que vai ser, o que tem que fazer, o que tem que estudar. Então a gente acaba orientando muita gente. Eu tentei compilar tudo num único livro, que acho que o alcance dessas orientações ficaria bem maior. E eu vou deixar o link dos e-books, né, do e-book, do Kindle também, para quem preferir, na descrição desse vídeo. Tá? E esse livro, chamado Bem-aventurados que estudam porque eles serão aprovados, eu abordo a importância dos estudos, tá, na vida da pessoa. Às vezes a gente não tem noção do quanto o estudo é importante. A gente se ilude com muitas situações educacionais que acabam não permitindo que a gente perceba realmente que um estudo com afinco, aprofundado, de determinados assuntos podem levar a gente a lugares que a gente originalmente nem imaginava. Nesse livro também eu dou algumas dicas de carreiras, né, principalmente de alguns vestibulares que eu passei. Então, às vezes a pessoa está desorientada, eu vou fazer faculdade de quê? Qual graduação? Então eu falo algumas carreiras que eu tive a oportunidade de prestar nas universidades públicas. E não só as que eu tive a oportunidade de ingressar e estudar, mas também aquelas que eu poderia fazer também, que eu acho bem interessante para dar uma orientação. Então isso pode abrir um leque de opções. Dou algumas dicas de concursos públicos, em especial eu falo do Corpo de Bombeiros, que é onde eu trabalho há 25 anos, e a gente acaba tendo contato com outros concursos públicos. Então eu honestamente abordo alguns concursos que eu teria feito se eu não fosse bombeiro, concursos que dariam alguma tranquilidade, né, profissional, financeira, uma qualidade de vida. Então eu falo um pouquinho sobre a carreira de diplomata, de auditor fiscal, analista do Senado, consultor do Senado, que são concursos top que eu faria se eu tivesse lá atrás, de novo, com essas orientações que eu coloquei aqui, seria algo que eu teria focado. Então não falo somente do Corpo de Bombeiros. Então acho que é um livro que vai ajudar você aí a ter um norte para onde seguir. E aqui a gente tem aqui um capítulo que eu dedico, que eu acho muito importante, que é como gostar de estudar. Ao longo do período que eu estava estudando para concursos, vestibulares, eu acabei chegando num ponto em que eu passei a gostar de estudar. E aquilo ali quebrou uma barreira absurda, porque enquanto muitos não estudam porque não gostam, porque preferem jogar um videogame, jogar um futebol, ir para um churrasco, eu consegui chegar num ponto em que o estudo me dava o mesmo prazer de jogar um futebol com os amigos, e olha que eu gosto muito de jogar futebol, o mesmo prazer de jogar videogame, o mesmo prazer de estar numa festa. E então eu conseguia colocar isso dentro do meu hall de atividades prazerosas. E quando a gente chega nesse nível, nesse ponto, não tem mais o que impedir você de passar em um concurso. Porque quando você estiver estudando, aquilo não está sendo pesado, você está gostando daquilo, você está tendo prazer naquilo. Então eu explico nesse capítulo como você vai fazer para passar a gostar de estudar. E é um capítulo que eu acho um capítulo chave do livro. Espero que possa contribuir aí com a tua vida, tá bom? Vamos seguir.
Então, como a gente vai falar sobre operações básicas aqui, só para a gente ter essa aula quebra-gelo do nosso conteúdo de matemática, eu queria que você já se ambientasse com essas informações aqui. Que quando você tem uma operação de multiplicação ou apenas ali um sinal junto de um parênteses, né, que você tem sinais iguais, o resultado vai ser positivo, tá? Observe isso aqui. Muitos que estão começando agora, chegaram nessa aula aqui para ter uma aula básica de matemática que não sabe nada, pode achar estranho isso, cara, mais com mais, que história doida é essa? Claro que na prova não vai aparecer assim, vai estar do tipo mais, um parêntese, mais 2, por exemplo. Vai estar isso aqui, dentro de uma expressão com outros números também. Então a gente precisa entender o que eu tenho que fazer quando aparece dois sinais de mais aqui, tá? O resultado de sinais iguais é um sinal positivo, tá? Então isso aqui, na verdade, é mais 2. Ou somente 2 também, tá? Isso quando são sinais iguais, não é dois sinais positivos que vai dar positivo, são dois sinais iguais. Observa aqui, menos com menos, olha o que deu, mais. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, menos 3. Aí você olha aqui, dois sinais menos, você vai achar, vou botar menos 3. Não, dois sinais iguais vai dar positivo. Menos 3 é mais 3. Tá bom? Mais pra frente a gente vai entender aqui, já vou adiantar, que isso aqui na verdade, eu vou adiantar aqui, um vídeo quebra-gelo, não tem formalidade. Então isso aqui na verdade, aqui a gente tem um umzinho escondidinho aqui. Então, na verdade, você tem menos 1 vezes menos 3. Tá? Então, isso a gente vai discutir mais na frente. Mas, por enquanto, deu de cara com isso, um sinal junto de um parênteses, que dentro tem outro sinal. Se forem dois sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, o resultado vai dar positivo. Se a gente tiver sinais diferentes, o resultado é negativo. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente vê aqui, ó, menos do lado de fora, um mais do lado de dentro, o resultado menos. Vamos botar aqui um exemplo aqui. Menos mais 2. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, isso aqui é menos 2. Aqui a gente tem o mais do lado de fora do parênteses e o menos do lado de dentro. Dois sinais diferentes, mais com menos. Antes era menos com mais, agora mais com menos. O resultado é negativo. Então vamos botar um exemplo aqui. Mais menos 5. A gente vai ter dois sinais diferentes, é menos 5. Só para manter o padrão, vou botar um exemplo aqui no primeiro. Tá bom? A gente tem aqui o exemplo mais 1. Mais com mais, sinais iguais, vai dar mais 1. Tranquilo até aí? Beleza, vamos seguir. Ordem de resolução de expressões. A gente vai se deparar com algumas expressões numéricas para resolver. Não se assusta, vai estar um mais vezes, menos dividido. Não se assusta com isso. Existe uma ordem para resolver aquilo que quando você tiver aquilo massificado na sua mente, você vai olhar para aquelas expressões e não vai ficar assustado, simplesmente vai resolver na ordem que tem que ser resolvida. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá? A gente tem, por exemplo, 3 mais 5 vezes 2. A nossa tendência é fazer isso aqui primeiro, fazer na ordem. 3 mais 5, depois multiplicar por 2, mas não faça isso. Primeiro, a gente resolve a multiplicação ou, se for o caso, a divisão. Primeiro é multiplicação e divisão. Depois a gente soma ou subtrai. Beleza? Então, como é que a gente resolveria isso? Repetiria o 3. E quanto que é 5 vezes 2? 10. Agora a gente faz a soma. 3 mais 10, 13. Tá? Então, mais algo que você tem que lembrar. Primeiro resolve as multiplicações e as divisões. Ou seja, onde tiver sinal de vezes, esse sinal de vezes, lembrando, você que está começando agora, às vezes o sinal de vezes ou de multiplicação pode aparecer com um xizinho, ou pode aparecer só uma bolinha, ou pode não aparecer nada. Às vezes, por exemplo,
2 menos 3. Isso aqui, na verdade, é 2 vezes menos 3. Não tem nada aqui. Quando não aparece nada, é porque não aparece nada aqui, entre o número e o parênteses, é porque aqui tem uma multiplicaçãozinha aqui, tá? Então isso aqui seria menos 6, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tranquilo até aí? Primeiro resolve multiplicação e divisão, tá? Falei aqui, ó, multiplicação pode aparecer como vezes ou apenas um pontinho, ou não aparecer nada, tá? E a divisão, ela pode aparecer com esse sinal característico que a gente conhece, pode aparecer como uma barra, assim, inclinada, ou pode aparecer na forma de fração, tá? Que vai estar um traço assim, tá? Seria uma fraçãozinha aqui, vou botar aqui 1 sobre 2. Isso aqui é 1 dividido por 2. Tá bom? A fração ela é uma divisão. Tá bom? Adições e subtrações você vai fazer depois, né? Quando aparecer o sinalzinho de soma ou o sinal de menos. Tá bom? Ou subtração. Tranquilo, né? Ainda sobre a ordem de resolução de expressões, a gente tem uma ordem para resolver os símbolos. Né? A gente tem aqui o parênteses primeiro, depois os colchetes, depois as chaves. Vou dar um exemplo aqui. Vou abrir chave, 2 mais 3, aí abre um colchete, 5 menos 1, aí abre aqui um parênteses, 3 menos 2, aí fecha o parênteses, aí fecha o colchete aqui, depois fecha a chave, para adiantar. Então o que a gente vai resolver primeiro? Você vai fazer isso aqui primeiro? Para fazer na ordem? Não! Você vai fazer primeiro essa parte aqui, que está dentro do parênteses. Lembra que a gente botou aqui, ó, primeiro o parênteses. Então, a gente vai resolver essa parte aqui. 3 menos 2 é 1. Aí, na sequência, a gente vai depois, o que ficar aqui, vai resolver com o restante daqui. Esse 1 aqui vai multiplicar, o 5 menos 1 que vai ficar, aí vai resolver o que está dentro do colchete. E, por final, né, esse 3 vai multiplicar o que sobrou aqui dentro, e vai somar o 2 com o que ficar, fechando aí a chave. Tranquilo? Primeiro parênteses, depois colchete, depois as chaves. Vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre adição e subtração, que essas coisas às vezes podem complicar a vida do aluno, do concurseiro ou do vestibulando. Tá? A gente tem que entender que sinais iguais, numa soma ou numa subtração, a gente tem que somar e conservar o sinal, tá bom? Quando são sinais iguais, tá? Tem sinais iguais nos dois números que a gente está somando. A gente soma os módulos, vou fazer aqui na prática, tá? Mas vai assimilando. A gente soma os módulos, ou seja, soma os números. O que a gente vai fazer com o sinal? A gente vai conservar, vai manter aquele sinal. Eram sinais iguais, né? 2 sinais de mais, vai conservar aquele sinal de mais. 2 sinais de menos, vai conservar aquele sinal de menos. Tá bom? Então vamos para esse primeiro exemplo aqui. Tá? A gente tem aqui mais 5 mais 3. Então o que a gente tem na verdade? Sinais iguais. Tá? A gente tem aqui mais 5. Lembrando aqui, ó, que a gente fez anteriormente, ó, mais com mais. Isso vai dar mais. Sinais iguais, positivo. Mais 3. Agora que a gente está fazendo a soma. São sinais iguais, certo? A gente tem um maisinho aqui e tem um maisinho aqui. O que a gente faz? O que o exercício está falando? O que a orientação tá falando para a gente fazer? A gente vai somar e vai conservar o sinal.
Então, o que a gente faz aqui? 5 mais 3 dá 8. Qual o sinal que eu vou colocar aqui? Sinal de mais. Agora embaixo. Alguns vão olhar aqui e vão ficar, tá falando de sinais iguais, estou vendo menos com mais aí tudo misturado, e a gente vai ver que na resolução isso vai culminar em sinais iguais. Observa, menos 2. Agora aqui, ó, mais com menos, que a gente fez anteriormente. Mais com menos dá menos, certo? A gente fez isso anteriormente. Então vai ficar aqui menos 7. Agora a gente faz conforme está orientando aqui em cima. Soma, quanto que dá 7 mais 2? 9. Conserva o sinal. Qual o sinal que está? Sinal de subtração, sinal de menos, ele vai ficar aqui. Então, menos 2 menos 7 dá menos 9. Tranquilo? Agora, se forem sinais diferentes na operação de adição e subtração, a gente vai subtrair e vai conservar o sinal de maior módulo. Vai subtrair o maior módulo do menor e vai conservar o sinal do maior módulo. Vamos fazer aqui na prática para ficar mais fácil de entender? Menos 3. Tá? Repetir aqui o menos 3, porque eu ainda vou fazer essa conversão desse menos com menos aqui. Menos com menos, sinais iguais, dá o quê? Mais 5. Então, o que a gente tem aqui? Sinais diferentes, né? Numa adição e numa subtração. Como é que eu resolvo isso? Subtrai os dois, os sinais são diferentes. Eu vou subtrair eles, ou seja, 5 menos 3 dá quanto? 2. Qual sinal que eu vou colocar aqui? Eu vou conservar o sinal do maior módulo. Qual dos dois números tem o módulo maior? É um algarismo maior, para ficar mais fácil o entendimento. Entre o 3 e o 5. É o 5, certo? Ele tem o maior módulo. 5, 3. O 5 é maior. Qual o sinal do 5? Mais. Então, o resultado aqui é mais. Tá? É óbvio que alguns que estão assistindo isso aqui faz 5 menos 3 dá 2 também. Mas a gente precisa entender a operação de onde que vem, porque em alguns momentos isso vai ajudar. Tá? Então, menos 3 mais 5 é igual a mais 2. Agora a gente tem aqui mais 1. E menos com mais dá o quê? Sinais diferentes dá menos. Menos 4. Agora que a gente tem sinais diferentes, o que eu faço? Subtraio. 4 menos 3 dá 4 menos 1 dá 3. Coloco o sinal do maior módulo. Qual que tem o maior módulo? O 1 ou o 4? Qual que é maior em termos de algarismo? Esquece o sinal. Em termos de valor modular. O 4. O 4 é maior do que 1. Então, qual é o sinal do 4? É menos. Então, eu repito aqui, eu conservo o sinal do maior módulo. Então, mais 1 menos 4 é menos 3. Tá? Alguns aqui têm outro tipo de raciocínio para resolver esse tipo de questão, que é fazendo imaginariamente, né, na mente, uma retinha. Onde a gente aqui tem o 0, tem o 1, 2, 3 e por aí vai. Aí aqui a gente tem menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Aí você imagina, quando a gente faz mais 1 menos 4, ó, eu estou aqui. Mais 1 é esse camarada aqui. Tá? É esse. Eu estou em mais 1. Menos 4, eu vou ter que andar 4 casinhas voltando. Então eu faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cheguei aonde? Menos 3, que é a resposta aqui. Tá? Isso aqui é um exercíciozinho que alguns fazem na mente para resolver esse tipo de questão, para não ficar raciocinando, qual é o maior módulo, conserva o sinal e tal. Utiliza essa reguinha imaginária. Obviamente que quando é um número muito grande, às vezes fazer esse negócio de reguinha na mente pode dar algum trabalho.
Então facilita se você utilizar esse método. Sinais diferentes, subtrai o maior do menor e utiliza o sinal do que tiver o maior módulo. Tranquilo? Vamos na sequência. Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão segue mais ou menos o que a gente viu lá no início para acertar o sinal quando tem o parênteses. Sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo. Vamos para esse caso aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um sinal de vezes, tá? Não é o x não. É para não utilizar a bolinha, eu botei o x para a gente se ambientar também com x. O que a gente tem aqui? Nós temos sinais iguais, certo? Tem o mais aqui, ou a soma aqui, e tem o mais aqui. A gente tem uma multiplicação com sinais iguais. Eu faço a multiplicação normal, 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, 12. Qual o sinal que vai ficar aqui? Ó? São sinais iguais, mais e mais. Então, aqui é positivo. Tá certo? O que a gente tem aqui no segundo exemplo? Menos 9 dividido por 3, tá? Lembrando que a divisão pode ser com esse sinal, pode ser com esse sinal, ou assim na forma de fração, tendo um número aqui em cima e um número aqui embaixo. Tá certo? Então a gente tem aqui menos 9 dividido por menos 3. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a divisão normalmente do 9 por 3, né, que é a questão de tabuada. 9 dividido por 3 dá 3. Qual o sinal que vai ficar aqui? Existe uma tendência muito grande do leigo em matemática querer colocar um menos ali. Pô, só estou falando de menos. É menos, dividido por outro menos. Vai ter que ficar menos. Não. Sinais iguais dá positivo. Se eu tenho menos 9 com menos 3, o resultado vai dar mais 3. Não vamos discutir a razão disso aqui, senão vai complicar muito a aula. Por enquanto, só absorve, que isso já vai te ajudar na prova. Sinais diferentes vai dar negativo. Olha só, a gente tem aqui menos e aqui a gente tem mais. Sinais diferentes. Qual vai ser a resposta? Já sabe que é negativo, já vou até colocar logo direto. E aí eu multiplico. 2 vezes 5 dá 10. O de baixo, a gente tem uma divisão de algo positivo por algo negativo. Poderia ser o contrário também, o negativo ser na frente e o outro embaixo, a questão do sinal ia ser a mesma. Então a resposta vai ser negativa. 8 dividido por 4 é 2. Então o que a gente tem aqui? Sinais diferentes, resultado é negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre incógnita, que é o que assusta algumas pessoas, né? Porque sai daquela tranquilidade de somar números para começar a somar letras. Isso pode gerar algum tipo de dificuldade, algum tipo de preocupação, né? Alguns traumas que a matemática traz, principalmente quando chega nessa fase de letras. Mas sempre que você se deparar com uma letra, imagine que por trás daquela letra tem um número. Aquela letra representa um número. Isso já facilita muito para você perder o medo da matemática. Quando eu vejo x mais x, eu estou vendo que por trás desse x aqui tem um número. Qual é esse número? Não sei, por isso que está x. E como é x de novo, é o mesmo número que está aqui atrás, porque senão eu ia usar outra letra. Na matemática é assim, quando é a mesma letra, quando é o mesmo número, vai utilizar a mesma letra. Se aqui fosse um outro número, aqui seria y, seria qualquer outra letra para representar, tá bom? Então, uma vez que eu sei que por trás dessa letra tem um número, o que eu vou fazer com essas letras é a mesma coisa que eu faria se eu fizesse com um número. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tivesse 2 mais 2. Esse 2 mais 2, todo mundo sabe que é 4. Mas o que é o 4 na verdade? É 2 vezes... Vou botar com um x. 2 vezes 2, certo? Então 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2. Então o que aconteceu? Eu peguei
esse número aqui, peguei esse número aqui e repeti ele aqui. E eu coloquei um 2 na frente para dobrar ele, porque ele apareceu duas vezes na soma. Eu tenho o número 2, somei com o número 2 e eu passo a ter dois números 2. Então, eu botei esse 2 na frente aqui, que representa essa soma. Então, quando eu chego aqui para fazer x mais x, o que eu faço como resposta? Eu repito esse x e boto um 2 na frente. X mais x é igual a 2x. A resolução, não vou tratar disso agora, eu quero só que a gente entenda a representação. Que às vezes, para a gente resolver um problema, a gente tem que converter uma soma de duas variáveis ou duas incógnitas em uma só para poder, né, na prática a gente vai ver isso melhor depois, porque nessa forma aqui facilita, por exemplo, de eu jogar o 2 que está multiplicando para dividir, isso a gente vai ver na prática em outras aulas. Mas por enquanto, assimila. Eu tenho o 1x aqui, vou até repetir aqui, ó, x, vou botar até outra letra. Eu tenho y mais y. O que eu tenho aqui? Eu tenho um y e eu tenho um y aqui. Então eu tenho 2y. Então a resposta aqui é 2y. Resposta ou associação aqui é igualdade, né, na expressão. Tranquilo? Quando a gente tem y vezes y vezes y, a gente tem, na verdade, um quadrado. Vou dar um exemplo aqui. Se o y fosse um número 4, por exemplo, 4 vezes 4 é igual a quê? 16. 16 não é 4 ao quadrado? 16 não é isso? Oh, desculpa, aqui é 4. 16 não é 4 ao quadrado? Então, o que eu fiz, na verdade? Eu peguei esse 4, como eu multipliquei ele por ele mesmo, ele ficou ele ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa com a letra. Se eu tenho y vezes y, eu pego y e coloco no quadrado. Y vezes y é y ao quadrado. Se eu tenho a vezes a, é a ao quadrado. É a mesma coisa que eu faria com um número. Subtração de duas letras iguais. Olha só, deu de cara com A menos A. Ficou assustado. A é um número. E ele está subtraindo o mesmo número, porque usou a mesma variável, a mesma incógnita. A menos A. É como se eu fizesse, por exemplo, 3 menos 3. 3 menos 3 é o quê? Eu tenho 3, tiro os 3, ficou 0. Então, se eu faço A menos A, é 0. Tranquilo? Sempre enxerga a letra como se fosse um número. Aí você vai fazer as operações como se fosse um número para tentar chegar ao resultado final. O que a gente tem aqui? B sobre B. Isso aqui é a mesma coisa que B dividido por B, ou também B sobre B. Essa fração. Imagina que eu tivesse um número aqui, qualquer número. Vamos lá, 9. 9 dividido por 9, ou seja, eu tenho 9 laranjas para 9 pessoas. Qual a resposta disso aqui? 1. Se um número dividido por ele mesmo dá 1, porque vai dar 1 para cada um, quando tiver letra e aparecer uma divisão de letras, que é a mesma letra em cima e embaixo, ou no caso da divisão mais formal, a letra, o sinalzinho dividir e a mesma letra, você tem um número sendo dividido por ele mesmo. Qual a resposta? 1. Resolvido o problema. Tranquilo? Vamos seguir. Esse tipo de questão, pelo menos de conteúdo, isso aqui não é uma questão, mas esse tipo de conteúdo costuma cair em questões que assustam a gente. Tá? Então é bom a gente já ir se acostumando com esses conceitos. Quando falar o dobro de um número, né, as questões vão aparecer assim, o dobro de um número somado à sua terça parte, aí tem que formar para tentar encontrar a resposta. Então a gente tem que saber do que se trata quando fala essas expressões aqui.
O dobro de um número, ó, é 2 vezes esse número. O dobro dele. Quando falar o dobro de um número, qual é o número? Você não sabe qual é o número, então você escolhe a letra. Eu vou botar aqui letra B, por exemplo. O dobro de um número, vou botar 2B. Esse número aqui, como eu não sei, eu vou chamar ele de B. Pode ser qualquer letra, X, Y, Z, a letra que você quiser. O importante é saber que o dobro dele é 2 vezes ele. Então eu tenho 2B, que também pode ser escrito 2 vezes B, né? Também 2 vezes B com a bolinha também, que simboliza o vezes. Tranquilo? Então, na expressão a gente vai se acostumar a escrever só isso aqui, sabendo que tem um vezesinho imaginário aqui, tá? E quando aparecer o quadrado de um número ao quadrado, é ele elevado a 2, né? É ele vezes ele mesmo. O quadrado de um número. Que número? Sei lá, não sei qual é o número. Então eu vou escolher uma letra, vou chamar de A. O quadrado de um número é quando tem um número vezes ele mesmo. Então eu faço A vezes A, que é igual a A ao quadrado. Então o quadrado de um número é uma incógnita elevada ao quadrado. Tranquilo? Apareceu o quadrado de um número. Escolhe a letrinha, bota o 2 ali elevado. A diferença de dois números. Observa, a diferença de dois. Está falando de dois números. Se está falando de dois números, eu preciso de letras diferentes. Tá? A diferença de dois números, quando fala diferença, está se referindo a uma subtração. É o que eles têm de diferente entre eles. Por exemplo, eu tenho aqui o número 3, vou fazer aqui bem simples, bem rústico mesmo para a gente entender. Eu tenho o número 3 laranjas, né? Tem o número 3 aqui, 3 tracinhos. E eu tenho o número 5. Observa que essa parte aqui é igual. Qual a diferença entre eles? É esse 2 aqui. Aqui a gente tem 5, a gente tem 3 aqui. Qual a diferença entre eles? Aqui é igual, né? Aqui é igual e aqui é diferente. Então, como é que eu chego a essa conclusão? Quando eu subtraio 5 menos 3. Tá? Então, quando falar de a diferença de dois números, você vai pegar um número que, como são números desconhecidos, e vai escolher uma letra. Vou escrever X. Diferença de dois números. Primeiro número, X, menos o segundo número, Y. Pronto, escrevi. A diferença de dois números. É um número menos o outro. Tranquilo? Aí você escolhe letras diferentes. Só toma cuidado com a diferença de dois números. Botar X menos X, botar a mesma letra. Vai se embananar na questão. Se está falando dois números, são números diferentes, tá? Quando falar o quociente entre dois números, está falando de quê? Quociente é a divisão. Quociente entre dois números. Eu também vou escolher dois números. Vou colocar aqui, vou até utilizar o mesmo, X e Y. Que é bem comum. Então seria X dividido por Y. Quociente entre dois números. Aí a partir daí vai desenvolver, depende da questão. Tá? Isso aqui também pode fazer dessa forma aqui, ó, quociente de dois números. Faz uma fração entre eles. Porque esse símbolo aqui da fração é divisão. Tá? Quando falar o produto de dois números, o produto é a resposta de uma multiplicação. Então, se é o produto de dois números, é um número vezes um outro número. Está falando 2, então são números diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, A vezes B. Isso aqui é um produto de dois números, que na prática a gente vai acabar escrevendo assim, ó, AB. Porque aqui no meio vai ter uma multiplicaçãozinha imaginária aqui que a gente acabou por convenção não utilizando. Então, o produto de dois números é um número vezes um outro número. Tranquilo? Então vamos seguir. Agora a mesma coisa transformando a escrita em números, mas de uma forma um pouquinho mais complicada. A metade
metade de um número mais o seu triplo. Pensa, metade de um número mais o seu triplo. Esse seu está dizendo que é o mesmo número, tá? Então, a metade de um número. Como é que é a metade? É esse número dividido por 2, certo? X dividido por 2, metade de um número. Mais o que? O seu triplo. Triplo é o quê? 3 vezes esse número. Pronto, já fiz a expressão. Então, quando cair essas frases na questão, na prova, não fica assustado. Só tenta converter parte a parte. Metade de um número, ele dividido por 2. Mais o seu triplo. É o mesmo número. Vou usar o mesmo x que eu utilizei no início. Só que é triplo, 3 vezes. Então, eu tenho x dividido por 2 mais 3x. Aí, daqui vai ser o que o programa pedir para desenvolver. O quíntuplo de um número, vou fazer isso aqui agora. O quíntuplo de um número menos sua terça parte. Vamos lá. Observa que está sua terça parte. Então, a gente vai usar o mesmo número. O quíntuplo de um número é o quê? 5 vezes esse número. Vou chamar de A. O quíntuplo de um número, 5A, menos a sua terça parte. A terça parte é quando eu divido um número por 3. Pronto. O quíntuplo de um número menos a sua terça parte. Tranquilo? Então vamos na sequência. O quadrado de um número mais o seu dobro menos 2. O quadrado de um número, lembra? O quadrado é elevar ao quadrado. Eu vou chamar aqui de x, tá? O quadrado de um número, primeira parte, mais o seu dobro. Dobro é o quê? 2 vezes o número. Menos 2. Menos um número, não tem letra mais aqui. Menos 2. Ficou aqui uma expressão do segundo grau que a gente vai falar mais na frente. Tranquilo? O quadrado de um número mais o seu dobro menos 2. Acabou. Botou a expressão. A diferença do quadrado de dois números. A diferença do quadrado de dois números. Eu melhorei, a nossa bibliografia está escrito do quadrado, eu colocaria 2 quadrados de dois números, para não causar tanta confusão. Mas enfim, a diferença do quadrado de dois números é você pegar dois números diferentes, levar ele ao quadrado e fazer a subtração entre eles. Por exemplo, o primeiro número, vamos chamar de A. O segundo número, B. Botei já ao quadrado. Só que está falando a diferença entre eles. Diferença é o quê? Menos. Então, a diferença do quadrado de dois números. Ou 2 quadrados de dois números. A ao quadrado menos B ao quadrado. Poderia ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí você escolhe a letra. Beleza? Vamos tentar fazer uns exercíciozinhos para ver se a gente fixou legal? Vamos lá. Efetuar as operações. Vamos fazer a letra A. Menos 4. Tá? A gente está nesse aqui. Menos 4. Sinal mais com menos. Vai ficar o quê? Menos 3. O que a gente faz nisso aqui? Sinais iguais. A gente soma e conserva o sinal. Vai dar 7. Conserva o sinal. Menos 7. Tranquilo? Vamos para a letra B. Menos 5. Menos 2. Menos com menos vai dar mais. Sinais diferentes. A gente subtrai. 5 menos 2 dá 3 e conserva o sinal do que está com o maior módulo, que é o 5. Menos 3. Tranquilo? Só relembrando o que a gente já fez, hein? Letra C. Menos 9 mais 2. Sinais diferentes. A gente subtrai,
9 menos 2 dá 7. Conserva o sinal do maior módulo. Quem tem maior módulo é o 9, então vai ficar menos 7. Tranquilo? Letra D. Mais 3, menos com menos vai dar mais 8. Soma, sinais iguais, vai somar 8. Mais 3 dá 11. Conserva o sinal que está nos dois. Mais. Resposta mais 11. Letra E. Mais 5. Menos com mais vai dar menos 7. Quanto que vai dar isso? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do que tem o maior módulo. 7 menos 5 dá 2. Qual o sinal? Sinal do maior módulo, que é 7. O sinal do 7 é menos. Por fim, 4 menos 3, apesar de a gente fazer isso, né, direto, sem raciocinar, vamos seguir a metodologia que a gente fez. São sinais diferentes, porque tem um maisinho imaginário aqui. Tá? Sinais diferentes, o que eu faço? Subtraio e conservo o sinal do maior módulo. Então, eu tenho aqui mais 4 menos 3. Vou subtrair 4 menos 3, que dá 1. Qual o sinal do maior módulo? Mais 1. Beleza? Revisamos aqui. Mais um exercíciozinho, agora com multiplicações e divisões. Tá? A gente tem aqui, lembrando que na multiplicação, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. A gente tem dois sinais iguais aqui, mais 7 com mais 15. O que a gente faz? Multiplica normalmente os dois módulos, os dois números, e depois vai utilizar, como são dois sinais iguais, mais com mais vai dar mais na resposta. Vou fazer a continha aqui no canto, tá? 7 vezes 15. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. 105. Então, a gente tem aqui 105 como resposta. Vou até botar a expressão toda aqui. Vai dar 7 vezes esqueci do maisinho aqui para manter. Então, a gente tem aqui 105 como resposta. E qual o sinal? Como é mais com mais, sinais iguais, vai ser mais. Fechou. Vamos para a letra B. Letra B, a gente tem ali o menos 16 vezes mais 21. São sinais diferentes. Sinais diferentes dá negativo. Então, eu vou fazer a multiplicação normalmente. 16 vezes 21. Tá? Vamos fazer aqui. 16 vezes 21. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 6, 3, 3. Então, a resposta aqui dá 3, 3, meia. E o sinal vai ser negativo. Por quê? Porque tem sinais diferentes. Tem o menos no 16 e o mais no 21. Letra C. Mais 18 dividido por menos 3. Olha só o que eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho isso aqui. Ó. Vou até botar em forma de fração para já ir se ambientando. Dividido por menos 3. A gente faz a divisão normalmente. 18 dividido por 3 dá 6. E qual o sinal que vai ficar? Negativo. É mais com menos, sinal diferente, sinal negativo. Menos 6 é a resposta. Agora, a gente tem algo que está trazendo aquilo que a gente falou lá atrás
de fazer a multiplicação primeiro, né, ou a divisão, antes da soma e da subtração. Então o que a gente vai fazer primeiro aqui? Essa partezinha aqui, ó. Depois a gente soma com 3. Vamos fazer aqui, letra D. Vou repetir ela aqui, tá? Menos 13 vezes menos 2 mais 3. O que a gente tem aqui? Primeiro a gente resolve essa parte aqui, porque é uma multiplicação. Então eu faço 2 vezes 13 é 26. Como é menos com menos, vai dar mais. Né? Esse menos aqui, ó, com esse menos aqui vai dar mais. Aí agora eu somo com aquele mais 3. 26 mais 3, isso aqui vai dar 29. Né? Mais com mais, a gente vai conservar o sinal na soma. Tranquilo? Letra D, resposta mais 29. Letra E. É menos 8 dividido por menos 4. O que é isso aqui? É uma fração. Uma divisão é uma fração. Vou botar em forma de fração para a gente se ambientar. Menos 8 dividido por menos 4. A gente divide normalmente 8 por 4, que vai dar 2. E aqui existe uma tendência muito grande. Nossa, tá vendo um monte de sinal de menos, vou tacar um sinal de menos aqui. Não! Na multiplicação e na divisão, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Menos com menos são sinais iguais. Então a resposta aqui é positivo. Mais 2 é a resposta da letra E. Tranquilo, pessoal? As referências que eu vou utilizar nessas aulas de matemática são 2 livros que eu gosto, né? Um bem básico, bem tranquilo, bem leve, que é Matemática Descomplicada, de Nonato de Andrade. Vou tirar algumas coisas dali. E tiver que ter algum conteúdo, algumas aulas mais profundas, eu vou utilizar Fundamentos de Matemática Elementar, que aí já é uma coletânea bem grande, com vários livros, do Gelson Iese, tá bom? Essas é as referências que a gente vai usar. Quem quiser adquirir, né, fiquem à vontade, as indicações que eu dou, pelo menos nesse momento, tá? Não sei se mais para frente eu vou indicar algum outro, dependendo do conteúdo, mas por enquanto, esses 2 aí já atendem muito bem a gente. Para fechar, lembrando aí do livro, né, que a gente falou no início, não deixe de acessar aí o link do nosso e-book, ou pedir o impresso. Pode me chamar no Instagram, tá? Aqui está o meu Instagram, Glauco Rocha Machado. Posso enviar aí para qualquer lugar do Brasil. Peço que você siga o nosso canal, tá? Eu estava vendo nas métricas do YouTube, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, né, nesses dias, que mais de 90% das pessoas que acessam o meu canal não são seguidores do canal, né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque está sempre tendo gente nova passando por aqui, mas é ruim que acaba não se inscrevendo, então não tem a frequência desejada aí de receber os conteúdos. Então eu peço a você que se inscreva, né? Isso é bom para você receber as notificações das próximas aulas e bom também para fortalecer o nosso canal. Além do canal, eu tenho o site www.colunadefogo.com, onde eu coloco tudo, né? Tem tanto as aulas quanto coisas da minha vida profissional, tem coisas da minha vida espiritual, vamos chamar assim, meu convívio na igreja, algumas coisas da minha vida de um modo geral. Tá? Então acessa lá o site também, tem bastante conteúdo legal e as aulas ficam mais organizadinhas lá também. Tem uma aula, tem um linkzinho lá em cima, educacional, você clica lá, vai ter aulas, aí você escolhe o assunto, vai estar as aulas divididas lá. Tá bom? Então é isso, a gente encerra a nossa primeira aula de matemática. Espero que tenha ajudado, espero que você absorva esses conhecimentos. Espero melhorar cada dia as próximas aulas na forma didática, de materiais, para poder contribuir aí com vocês do que for necessário. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.